de lesões, né? Esse assunto que preocupa os departamentos médicos também tem rendido no Cruzeiro, que vai jogar quinta-feira contra o Coritiba, 9h30 da noite, com transmissão no Sport TV. O jogo vai ser no Mineirão e o Tite tem 2 desfalques certos. O zagueiro Jonathan Jesus foi titular, prestigiadíssimo. Nos 7 jogos até aqui ele começou no time principal. Teve confirmado um estiramento no ligamento do joelho direito. Não é cirúrgico, não tem que entrar na faca não, mas ele vai ficar afastado um tempinho num tratamento conservador. Outro problema para o jogo, que surgiu na partida contra o Betim, foi o atacante Chico da Costa. Ele também teve detectado uma lesão muscular na coxa direita, também vai fazer um tratamento conservador, mas deve ficar de molho também por algumas rodadas. O Cruzeiro vai enfrentar um Coritiba que, olha só essa história, tenta entrar no livro dos recordes graças a esse golaço totalmente improvável do goleiro Pedro Rangel. Um tiro de meta, parecia simples, mas pode virar um lance histórico. Saca só, a bicuda e a bola percorreu quase 100 metros, 99,7 para ser preciso. Isso segundo a própria medição do clube. O Coritiba ela passou a fita métrica. Mas o Coxa quer colocar o autor do gol como o do mais longo de uma partida de futebol. Mas o que acontece? A medição tem que ser feita oficialmente pelo Guinness, né? Que é o Guinness Book, o livro dos recordes. O lance foi no último sábado, na vitória do Coritiba sobre o Cianorte do Campeonato Paranaense. Goleiro Castro tem que ficar atento, porque se o Pedro Rangel tentar isso de novo, ele precisa dar uma olhadinha nessas bicudas de longe. Vamos seguir o pique para falar do Flamengo. Menos os titulares estão sendo mantidos. Qual que é a perspectiva aí de reforços e de manutenção do elenco? Conta tudo. Boa tarde. Boa tarde, Vini. Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Taon. É exatamente isso, né? O Tite, como você disse, vem sofrendo um pouco de cobrança externa por parte do torcedor, principalmente, que já tinha uma resistência a essa chegada dele, né? Por conta dos resultados, como você disse, no Clássico e a goleada sofrida para o Botafogo, aumentou um pouco essa pressão externa, vamos dizer assim. O Tite, inclusive, foi vaiado, foi xingado pela torcida na vitória contra o Betim, que foi suada também, conquistada no último minuto, praticamente no último lance com o gol do Matheus Pereira, mas essa situação de elenco, sem dúvida nenhuma, é um alento para esse trabalho do Tite, né? E foi de fato um pedido do treinador, que foi contratado ainda em dezembro. A gente vai lembrar aqui que foi um acerto muito rápido depois do anúncio da saída do Leonardo Jardim, e a diretoria do Cruzeiro deixou muito claro que o principal pedido do Tite era exatamente para a manutenção desse time titular, e era uma preocupação principalmente por conta da ótima campanha que o Cruzeiro fez no ano passado, no Brasileirão, na Copa do Brasil, e com alguns destaques individuais, e inclusive a gente fala muito aqui do Caio Jorge, né? Porque foi um jogador que recebeu diversas propostas, diversas sondagens. Lógico que as principais delas nesse início de ano vieram do Flamengo, né? Foram pelo menos 2 propostas oficiais ali, perto de 200 milhões de reais, e o Cruzeiro conseguiu fazer essa renovação com o jogador até 2030, também com uma valorização salarial para segurar o atacante para uma disputa de Libertadores, que é um dos focos do Cruzeiro para esse ano, além do Brasileirão, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro quer voltar a vencer depois de muito tempo também, não é campeão desde 2019. Mas tem uma situação que envolve o Caio Jorge também, que é importante a gente falar, que é o fechamento das principais janelas do futebol europeu. As principais ligas ali, além da Arábia Saudita também, fecharam a janela para chegadas, né, janela de transferências nessa segunda-feira. E por que eu digo que é importante? Porque o Caio Jorge, desde o fim do Campeonato Brasileiro, vem recebendo também algumas sondagens, algumas propostas do futebol internacional, e ele deixou bem claro que para sair do Cruzeiro pro exterior, para voltar para a Europa, seria exatamente só para essas ligas principais. Então é importante também essa manutenção do Caio, Vini. É isso aí, torcedor do Cruzeiro, as informações do Cabuloso, preparação para a próxima partida contra o Coritiba, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, essa partida que vai ser em casa, essa partida na próxima quinta-feira. O Cruzeiro venceu o último jogo, Campeonato Mineiro, 1-0 contra o Betim, alivia um pouco mais a pressão, o Tite ainda muito pressionado, né? A verdade é que o Cruzeiro não está jogando um bom futebol, precisa melhorar ainda muita coisa, mas venceu a última partida, o resultado é importante. O desempenho precisa melhorar ainda muita coisa, está bem distante daquilo que o torcedor espera, né? O torcedor quer que esse time jogue. É claro que tem que ter um pouco mais de paciência com o treinador, mas com esse time, com esse elenco aí, o Cruzeiro precisa jogar um melhor futebol. Os resultados, né? Os últimos resultados do Cruzeiro, ele venceu o Uberlândia, atropelou 5-0
depois teve uma sequência, né, de 3 derrotas. Perdeu para o Democrata, perdeu para o Atlético, perdeu para o Botafogo, e uma derrota vergonhosa para o Botafogo. E a última partida do Mineiro venceu o Betim fora de casa 1-0, e agora vai em busca da vitória no Campeonato Brasileiro. Tem que vencer no Brasileiro, né? Não tem outra opção. O time que quer já começar ali as primeiras rodadas da briga pelo título tem que vencer, porque se tropeçar demais nas primeiras rodadas pode acabar ficando para trás aí na briga pelo título. Então tem que vencer, e o Cruzeiro se prepara para esse jogo aí na próxima quinta-feira contra o Coritiba. Aproveita e já deixa aqui nos comentários o seu palpite. Uma notícia em relação a reforços, né, especulações. O Cruzeiro volta ao mercado, mas descarta aí o zagueiro paraguaio Gustavo Velasquez do Cerro Porteño. Raposa retomará processo de contratação após início ruim do time de Tite, e o defensor foi cogitado após a lesão de Jonathan Jesus. Foi cogitado aí, especulado, né, essa possível contratação do Gustavo Velasquez, mas segundo informações foi descartada, né, em virtude do começo abaixo das expectativas da temporada. O Cruzeiro mudará a estratégia inicial. O clube celeste volta ao mercado aí em busca de contratações depois de anunciar Gerson e alguns outros nomes nessa janela. Além dos resultados negativos, a equipe de Tite, né, sofreu as baixas do atacante Chico da Costa com uma lesão muscular e do zagueiro Jonathan Jesus. O defensor sofreu um estiramento ligamentar. Com isso, já liga um alerta aí, o Cruzeiro já começa a olhar para o mercado em busca de zagueiro. O zagueiro que interessaria ao Cruzeiro deve jogar... de acordo com o site Diário Celeste, o Cruzeiro não avançará nas conversas aí pelo zagueiro, que vem sendo convocado com frequência pela seleção do Paraguai e que deve disputar a próxima Copa do Mundo. O Cruzeiro não deve avançar em conversas com o Gustavo Velasquez. Então está descartado aí essa possível chegada do zagueiro, né? Vamos aguardar as próximas informações aí em relação ao mercado da bola. O Cruzeiro também que prepara aí, né, um pacotão de saídas e já definiu nomes. Aqui a informação, né? Raposa tá de olho ali em... prepara pacotão de saídas e já definiu aí nomes que serão negociados. Atualmente o Tite conta com 37 atletas à disposição, sem contar com nomes que estão no departamento médico, que já foi citado no vídeo, né? Chico da Costa, Jonathan Jesus, Matheus Cunha, Marquinhos. O Cruzeiro aí já iniciou o processo de reformulação com algumas saídas. O primeiro a deixar o clube é o Rian Guilherme, negociado aí com o Rio Ave de Portugal. No meio-campo a tendência é que Rodriguinho e Vitinho também deixem o clube até o fechamento da janela. Os dois retornaram de empréstimo e chegaram a ser incorporados ao elenco por causa do calendário. Entre os atacantes, Arthur Viana, Fernando já foram negociados, mesmo se estarem integrados aos treinamentos. Arthur acertou com o Caxias do Rio Grande do Sul, enquanto Fernando seguiu para o Santa Clara de Portugal. Em ambos os casos aí o Cruzeiro manteve parte dos direitos. Aí o Cruzeiro, né, dispensando alguns jogadores e se desfazendo, né, de alguns nomes. O Cruzeiro mantém o elenco amplo em todos os setores, com destaque aí para o meio-campo. Ao todo são 12 meias, 9 atacantes, além de jogadores, né, do Sub-20. Muitos jogadores aí do Cruzeiro. É isso, galera. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o seu palpite para esse jogo contra o Coritiba. Valeu e até o próximo vídeo.